Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem no filho dessa flor. Seu nome é Maria de Deus, Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, atendendo aos seus pedidos de oração. Já começaram a ligar, colocando todas as intenções, ações de graças, como o José Rogério Matiosi, no interior de São Paulo, pede pela saúde, cura de um câncer da sua mãe, pede também por toda a sua família. Muito obrigado, José Rogério, ele tornou-se novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. A Maria Aparecida Munhoz Amaro Andrade, ela é de Cosmópolis, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma. Pede também por Catarina Randev Amaro, por uma cirurgia e conversão. Pede também por José Carlos Amaro, pela cura da depressão, e também pede por saúde. A Maria Aparecida Alves de Brito Silva, ela é de Jacareí, no interior de São Paulo, pede oração por toda a sua família, em especial pelo seu afilhado Anderson. E também pede por todas as almas, pede por todas as crianças vítimas de violência física e também das que são assassinadas e por todos os desempregados. A Neide Cria Pupo de Campos Ferreira, ela é de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, por Fátima, por Rafael, também por saúde e pede por todos nós aqui da Rede Século XXI. A Edilza Aparecida Rossi, de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, ela pede oração em ação de graças por todas as bênçãos recebidas e pede oração em especial pela saúde física, espiritual, mental e emocional e conversão do seu irmão Edson. E também pede pela cirurgia que o casal Francisco e Edna farão em breve. Pede também por cura, conversão, libertação, proteção, prosperidades. Pede por sua salvação, por seus irmãos e também pede por tantas outras intenções aqui, desempregados, crianças e por todos os doentes. A Marlene Aparecida Pancieri, de Jaú, no interior de São Paulo, pede oração em especial pelo seu genro José, que encontra-se desempregado. Pede por todos os desempregados, pela conversão e libertação de toda a sua família. Muito bem, daqui a pouco a gente continua lendo os pedidos de oração. Agradeço desde já e, claro, peço que continue fazendo a sua interatividade conosco aqui, mandando o seu pedido de oração pelo Facebook também, pelo e-mail e pelo telefone, como esses nossos irmãos fizeram. Muito bem, nós vamos então, no início desse segundo bloco, começar o nosso bate-papo. Maria e sua intercessão. Como é que a gente pode conversar e bater um papo sobre isso? E para a gente conversar melhor, temos a nossa convidada Renata Lagrota. Seja bem-vinda. Obrigada, Padre. Obrigado pela sua vinda, pela sua participação. Eu que agradeço. Que Deus te ilumine cada vez mais. Amém. Nosso querido irmão Nando. Pode sentar aí. Nando. Olá, Como está? Tudo bem? Tudo jóia, Muito trabalho? Padre. Graças a Deus, não. Porque Não. esse final de ano é para a gente É começar menos, né? a se centrar no essencial, Exato, né? Que é o Natal, né? É, Estamos aí já às Jesus. vésperas quase, né? Sim. Hoje é dia... Gente, eu perdi o dia de hoje. Hoje é 16. 16, isso, minha cabeça. Renata, é assim, eu poderia até ter lido aqui um pouco o release, mas você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, não é?
Você é formada em psicologia, em direito, como é que é isso? A psicologia, eu e meu esposo vamos concluir o ano que vem. Eu sou formada em direito há 20 anos, trabalho com direito. Há 20 anos? Há 20 anos. Sou formada em filosofia e depois a gente continua estudando, né? Pós-graduação em direitos humanos, em psicologia também, Você jurídica. gostou de fazer filosofia? Eu gostei demais. Você fez onde? Aqui em Campinas? Ela aqui não, lá em Campinas. Eu fiz com No Valinhos, claretianos. né? Fiz com Ah, que claretianos. bom. E gostou? Gostei Achou que- demais. Sério? Foi muito bom. É uma forma da gente dar razões à nossa fé, eu senti. Às vezes a pessoa pensa o contrário, né? Exato. Porque ao mesmo tempo que questiona, ajuda a gente a fundamentar ainda mais o nosso alicerce, né? Deixar os pés mais firmes no Houve chão. algum momento assim de dificuldade com a filosofia? Achou que ela pegou muito pesado? Porque às vezes a filosofia, né, as pessoas dizem que ela pega pesado, que... Não me senti colocada em xeque, me senti questionada, mas eu sinto que eu fiz no momento ideal, porque eu já tinha passado pelos exercícios espirituais, Ah, é mesmo? então eu já tinha uma experiência de Deus mais Verdade. íntima, né? Mas ciências espirituais dá isso, né? Eu acho que assim, essa solidez, né? É o na pedido fé. que a gente faz de graça, né? De ter conhecimento interno de Jesus. Conhecimento Nossa, que bom. interno. Então, por isso que ajudou os exercícios de Santo. Você sabe que esses dias, inclusive, Nanda, a gente tem falado, nas sextas-feiras, quando eu venho apresentar o programa, eu acho que já tem umas 2 sextas-feiras, não seguidas, né? É que a gente tem falado um pouco sobre a questão dos exercícios, né, espirituais. Hoje, como é quarta-feira, né? Sempre cada dia tem um público quase que específico. Até é importante para o pessoal que está em casa, a gente falar um pouco também, por exemplo, desse seu trabalho. Claro, tem o seu trabalho profissional, mas esse trabalho que você faz com os exercícios. Como é que surgiu tudo isso? Bom, assim como Santo Inácio, que foi quem escreveu, eu passei a trabalhar com os exercícios depois que eu fiz a experiência. Então, eu já havia passado pelos exercícios na modalidade de ELs, que são modalidades bem enxutas de final de semana, de sexta a domingo, aqui em Itaici, em Indaiatuba, e depois, que é um pouco mais voltado para o leigo, né, que corre a semana toda. E depois eu fiz a modalidade completa dos exercícios, que é a mais fiel, que são 30 dias corridos, em Itaici também. Depois disso, eu senti que fez tanto bem para mim, que eu falei, esse é meu jeito de levar a igreja agora, né? Nossa, de que falar bom de isso, né? Jesus. E esses 30 dias para o leigo? Porque assim, eu fiz quando era padre, porque quando era padre, isso é ótimo, né? Quando eu era noviço, porque assim, no nosso noviciado, a gente tem um pouco temos essa espiritualidade do coração de Jesus, etc. E nós temos como referência para o noviciado 30 dias. A gente, inclusive, faz, né, os nossos padres MSC trabalham nisso, e eu fiz durante 30 dias. Então, como noviço, você tem aquela perspectiva da eleição pessoal para os seus votos de consagração, né? E para o leigo, eu nunca tinha encontrado ainda um leigo que tenha feito 30 dias, acho. A Maria Tereza acho que não fez 30 dias, fez? Fez, né? Então fez não sim. cheguei a comentar isso com ela. São poucos, né? Nós somos minoria, mas foi até algo muito interessante, porque eu era a única leiga do grupo quando eu fiz. Ah, você fez com religiosos? Eu fiz com religiosos. Olha só, sim. então não foi Eu era a específico. única leiga do grupo. Sério? E na época eu era solteira e estava discernindo o estado de vida. Então foi uma experiência de estar entre religiosos Gente, mas que legal. e questionar Fala mais disso até para nós isso. aqui, que eu queria saber como é que funciona isso. O bonito, Padre Air, dos exercícios é que é um método de discernimento, né? Então, para quem ainda não definiu o estado de vida, é mais do que precioso, porque a chance da pessoa ter um momento de profundo autoconhecimento, que é esse o resultado dos exercícios, de conhecimento interno de Jesus, de passar a travar com Jesus uma relação de intimidade e, ao longo dos exercícios, rezar aonde o Senhor me chama a servir. Que é Sim, cume, claro. né, o momento auge dos exercícios, assumir um estado de vida. Então, eu tive essa graça de Nossa, poder... mas isso é perfeito, porque assim, a bonito. gente sempre conversa com religiosos, né, com seminaristas que já fizeram, com padres que já fizeram 30 dias, próprio até a minha congregação, nós somos missionários do Sagrado Coração. Então, é uma obrigatoriedade, não no sentido de que tem que fazer, mas faz parte do nosso cronograma de espiritualidade. Mas eu nunca tinha visto isso com o leigo, nessa visão do leigo em relação ao estado de vida. Tem como a gente explicar para o pessoal que está em casa como é que é essa eleição? Estado de vida? Pode. A eleição? Então... Como é que esse processo, como foi para você? É possível falar? Sim.
como os exercícios vão fazendo a pessoa crescer em autoconhecimento e, ao mesmo tempo, em conhecimento do Cristo, ao longo desse caminho, a pessoa vai percebendo quais são as suas próprias características, a sua história de vida, e vai lendo o que a gente chama de teografia, que são os sinais que Deus foi deixando na vida daquela pessoa, desde que ela foi concebida, desde a estrutura familiar, e depois como que numa linha lógica, não na nossa lógica, né? Na lógica de Deus, por onde que Ele me leva, assumindo um estado de vida imutável, né? A servir melhor. Isso é muito bonito, né? É lindo. Você já fez alguma experiência, Nando, de retiro assim? Eu não de 30 dias, mas mas eu fiz de 7 dias. Já fez? Eu fiz um retiro de autoconhecimento chamado Tecendo Fio de Ouro, que é ministrado pela comunidade Shalom, católica Shalom. E era próximo da minha casa, eu sempre, além de fazer esse retiro, eu participei de outros, né? Curados para Amar, Liberdade Interior. Então são retiros especialmente para isso, para um autoconhecimento de si e também da pessoa de Jesus, né? Que a gente como essa extensão do ministério de Cristo hoje, especialmente no serviço para a igreja, precisa se conhecer melhor. Para mim foi essencial, para mim foi eu até falo assim que quando eu fiz esse encontro, no final dele, eu falei assim, nossa, a pedagogia de Deus como é, né? Ele nos envia para tantos lugares, permite que a gente vá e evangelize, né? Como um evangelizador, sem o mínimo. Às vezes a gente não tem. Se soubesse, né, da responsabilidade de tudo, talvez a gente falasse, não vou, isso não é para mim. Mas Deus vai fazendo isso. Com cada um ele tem uma pedagogia diferente, né? Um jeito diferente. E para mim foi uma surpresa, foi realmente me sentir assim, constrangido com esse amor. Nossa, o Senhor me levou, me fez tudo aquilo. E aí eu fui percebendo pelos os próprios, eu vou dizer assim, né, eu tenho os exercícios espirituais, mas nunca fiz, né, e talvez esse, mas dentro disso havia algumas atividades no qual a gente vai se identificando e Deus vai falando de maneiras muito particulares, simples, direta, realmente o que você está vivendo, ou o que Ele quer que você viva. Eu fiz experiências assim para a vida inteira, de ficar marcado, falar assim, nossa, eu percebi o meu jeito, as minhas atitudes através daquele exercício, daquela atividade dentro do retiro. Foi um retiro de 7 dias de silêncio. Então, alguns momentos espirituais centenários alguns momentos poucos a gente tinha meia voz, né, que diz, e outros assim para a gente conversar, mas assim a maioria... Até para partilhar às vezes tem um momentinho específico, mas a maioria do tempo é de silêncio. Você recomendaria, para quem está em casa, recomendaria que as pessoas fizessem essa experiência? Talvez no 30 dias, se não for possível, mas você recomenda? Eu sou suspeita, Por porque minha vida mudou, né? Eu senti, inclusive tem psicólogos que fazem os exercícios e alguns, eu já ouvi de alguns, no momento eu acompanho 2 psicólogas, porque eu sou acompanhante, Sim, eu dou os exercícios também, né? Então, eu já ouvi de vários e acompanho 2, e as 2 já me disseram isso, que até a psicologia, e eu estou nela, né? Estou fazendo campanha é o seu prato contra. de trabalho. Mas até a psicologia dificilmente leva a um mergulho tão profundo no autoconhecimento. Isso tem te ajudado também, até mesmo essa questão do estudo da psicologia, então, certamente. Sem dúvida. Eu acho que é um outro olhar que você dá, não é? Para a psicologia, talvez? Novamente, assim como na filosofia, na psicologia, para dar razões científicas ao que a gente experimenta. Que legal isso, hein? Agora, nesse trabalho na Itaici, eu acho que depois a gente vai deixar contato no final do programa, esse trabalho que você faz lá com o pessoal, são durante a semana, a gente pode dizer isso aqui, como que funciona? Você poderia falar? São basicamente 3 modalidades, mais uma 4ª, que é dado fora de lá. Uma das modalidades são os ELs, Exercícios Espirituais para Leigos. Esses ELs começam na sexta-noite e vão até domingo, na hora do almoço. Tá. Antigamente eles eram várias Também etapas. silêncio? Também, todos de silêncio. Todos em silêncio? Todos. E esse é o grande desafio. Né? A minha primeira grande experiência de silêncio foi em Itaici, nem era começando os exercícios, era um retiro de carnaval. E é algo assim, a gente obrigatoriamente se depara com os nossos ruídos internos. E isso é dose, hein? Nanda, é dose mexer com os ruídos internos. Sem dúvida. E aí as pessoas participam Então, essa é a primeira modalidade dos ELs. Agora são 4 ELs, são 4 etapas. A pessoa vai escolher a data que é mais oportuna para ela, tem várias datas durante o ano. E entre
uma etapa. E outra, o exercitante, é o nome que se dá, é acompanhado espiritualmente por uma pessoa que é treinada para isso. Então, é alguém que fez os exercícios, que é chamado acompanhante espiritual, que vai acompanhar essa pessoa de forma personalizada. E o mais bonito é isso, é que Deus fala de forma personalizada. É bom isso, a gente saber que tem essas possibilidades, né? Então, assim, você que tem em casa, você que é um leigo atuante, por exemplo, na sua comunidade, se você tem essa possibilidade de fazer essa experiência, esse retiro, claro, tantos outros retiros que as próprias paróquias promovem, mas se você tem essa oportunidade, por que não, né? Lá no final do programa a gente vai dar os contatos, tudo direitinho da Renata, você vai poder entrar em contato, ver como é que funciona isso. E se você quer enfrentar esse desafio, talvez, né? Claro, a gente não pode entender o retiro como desafio, no sentido de que, olha, eu tenho que colocar todos os meus medos, meus monstros. Não, mas por que não encarar, de fato, esse momento de silenciar, escutar os ruídos, né? Que a gente tem tanto lá dentro, né? Então, acho que valeria a pena você que está em casa tentar fazer essa experiência. Agora, a nossa temática de hoje é um pouco sobre, a gente colocou assim, Maria e a intercessão, e a sua intercessão, porque nós sabemos esse papel intercessor. Inclusive, você cantou a música aí de Maria no início, tão bonito isso, né? Eu estava aqui olhando a Renata lá também, ela antes de entrar cantando junto com você, né? É bonito isso porque toca profundamente essa pessoa de Maria. Como que você vê essa pessoa, essa mulher, Maria, mãe de Jesus? Como é que ela é na sua vida? O que ela significa para você? Maria é o exemplo, né? Se foi ela que encantou os olhos de Deus para ser a escolhida, né? Por meio dela vir o Deus encarnado ao mundo, então ela é o exemplo, é o modelo de mulher. E Maria tem esse papel fundamental na minha vida, que foi de me ajudar a resgatar a minha feminilidade, o meu ser mulher cristã, no mundo, na igreja, no casamento, na família, do jeito que Deus sonha. Eu peço sempre essa graça continuamente. Eu acho que ao longo desses anos de vida, Deus tem me dado essa graça de ir crescendo nessa autenticidade feminina. Se Maria encantou os olhos de Deus, eu peço, Maria, me ajuda. Eu também quero encantar os olhos de Deus. Por que não, não é? Você tem algum livro, algum texto escrito? Não, não poesia, tenho. Nada? Não. Porque ela falou de uma maneira tão bonita, tão poética, né? Maria que encantou os olhos de Deus. Isso é profundo, hein? Isso é profundíssimo, porque, na verdade, a gente tem uma visão de Deus, às vezes, muito, como é que eu digo, muito masculina, né? Sim. E quando você traz essa diferença, né? Maria que encantou os olhos de Deus, você mostra um Deus que se deixa encantar pela nossa humanidade. Exato. É um Deus humilde. Um Deus humilde que de fato, infelizmente, a gente não tem essa ideia, não é? As pessoas, às vezes, se prendem a um Deus que é mais carrasco, investigador, inquisidor, inquiridor, do que esse Deus que se deixa encantar. Olha que bonito isso. Era o Deus do Antigo Testamento, que era aquela imagem do olho, né? Que tudo é verdade. Que não só vê, mas vê para julgar, para colocar medo. Não sei se vocês tiveram essa experiência de olhar esse Deus, olha, tem um triângulo lá, tem um olho ali, onde você está, Deus está. Se você faz isso contra sua mãe, contra seu pai, contra seu colega, Deus está observando. É terrível isso, né? É terrível. E eu acho que Maria apresenta um outro olhar de Deus. É aquele olhar de ternura de quem sonda. O homem apaixonado não fica admirando, sondando os passos da amada, né? Isso. E eu acho que Deus faz isso com a gente, Ele sonda. Ele nos olha carinhosamente, nos acompanha, continua nos amando com as nossas imperfeições, com os nossos desvios. Nossa, que bom isso. É uma observação bem feita, porque a gente passa a ter essa outra imagem mesmo. E é sobre isso que a gente vai falar também, né? Quer dizer, esse papel de Deus que fica o tempo todo se encantando com a gente, né? Mesmo diante das nossas limitações, das nossas fragilidades, das nossas imperfeições. Então, você que ligou agora o programa, a TV, na Rede Século XXI, nós vamos começar mais diretamente daqui a pouco, falar sobre Maria, a sua intercessão, o papel da mulher, isso que a Renata disse, a gente vai conversar com ela, o resgate da feminilidade também, de tantas outras coisas, a gente vai entrar nos pormenores daqui a pouco. A gente vai para o intervalo é bem rápido, você sabe disso. Daqui a pouco a gente já volta. Continue fazendo a sua participação pelo telefone, pelo Facebook, pelo e-mail. Se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta que queira fazer, a gente está aqui disposto a atender você, principalmente aos seus pedidos e ações de graças. Intervalo rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só. Você sabe que
singela, doce, pura, Maria de José, mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé, seu nome é